10 pessoas tentam invadir loja brasileira de armas em Massachusetts. Em Chicago, começa oficialmente a Operação Federal contra indocumentados. Suprema Corte libera governo Trump a deter imigrantes que falem somente espanhol ou inglês com sotaque. O governo Trump volta a ameaçar o Brasil e cita Alexandre de Moraes. E Casa Branca promete usar poder econômico e militar para defender liberdade de expressão global, incluindo no Brasil. Olá, está começando agora o Jornal Américas no Ar. Olá. A Suprema Corte dos Estados Unidos liberou o governo Trump a deter imigrantes que falem inglês com sotaque ou falem apenas espanhol. A decisão dá a carta branca à Polícia de Imigração para seguir fazendo detenções de imigrantes com base em raça ou idioma. A Suprema Corte atendeu a um pedido do Departamento de Justiça para suspender uma ordem emitida por uma juíza de Los Angeles do dia 11 de julho, que proibia agentes de parar ou deter pessoas sem suspeita razoável de que estejam no país ilegalmente. É que em todo o território, agentes da ICE estavam abordando pessoas pelo simples fato de elas falarem espanhol ou inglês com sotaque. Os 3 juízes liberais da Suprema Corte discordaram publicamente da decisão, mas foram vencidos pela maioria dos votos. Agora, o governo Trump está liberado para deter imigrantes com base em raça ou idioma sem qualquer outra justificativa. A medida foi comemorada pela Casa Branca, que vê nessa decisão uma grande oportunidade para aumentar a repressão aos estrangeiros que vivem nos Estados Unidos e, com isso, impulsionar o número de deportações de pessoas ilegais. Em Chicago, começou oficialmente a Operação Federal Anti-Imigração Ilegal. O alvo, segundo a Casa Branca, são imigrantes com histórico criminal. A operação Midway Blitz foi anunciada pelo Departamento de Segurança Interna em homenagem a Kate Abraham, uma jovem de 20 anos que foi morta em janeiro em um acidente de carro envolvendo um imigrante bêbado em situação irregular. Segundo o ICE, o objetivo é prender os chamados piores dos piores, imigrantes com condenações por estupro, tráfico de drogas, sequestro e homicídio. A operação foi lançada como resposta às políticas de cidade-santuário em Illinois, que limitam a cooperação com agentes federais. Até agora, 4 pessoas foram presas, mas centenas de agentes estão em campo, operando a partir de uma base naval dos arredores de Chicago. A duração da operação não foi divulgada, mas o ICE afirma que vai manter a presença na cidade até prender todos os alvos prioritários. O czar da fronteira, Tom Homan, garantiu que mais recursos estão sendo alocados em Chicago para tornar a região segura novamente e livre de imigrantes criminosos, e completou afirmando que os alvos são cidades-santuário. A repercussão foi imediata. Líderes locais, advogados e grupos de direitos humanos voltaram a protestar nas ruas e denunciar abordagens violentas e discriminação étnica e racial. A Prefeitura de Chicago e organizações comunitárias montaram equipes de resposta rápida para orientar imigrantes sobre seus direitos. Segundo dados do Pew Research Center, Illinois abriga cerca de 550 mil imigrantes indocumentados, o que representa cerca de 4,4% da população estadual. Esse número coloca Illinois entre os 6 estados com maior concentração de imigrantes sem status legal nos Estados Unidos. Em meio ao medo do aumento das operações da Polícia de Imigração e ameaças de Donald Trump de invasão de tropas, a Califórnia tomou uma medida para proteger as crianças imigrantes. No condado de Los Angeles, aulas em modo 100% online já estão sendo oferecidas para quem é estrangeiro ou filho de imigrante que está aqui no país em status irregular. Muitas escolas também estenderam um benefício para funcionários assim. Trabalhando e estudando de casa, todos ficam em segurança caso novas ações do ICE aconteçam. Além de permitir que alunos continuem seus estudos em casa, a medida de apoio oferece ainda serviços de saúde mental e uma linha de aconselhamento disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana. Muitos moradores da região elogiaram a medida, dizendo que ela vai permitir que seus filhos continuem os estudos, aliviando o medo de ir às escolas. Desde que as operações da ICE se intensificaram, em todo o país foi registrada uma queda significativa no número de estudantes imigrantes matriculados no sistema educacional.
E mulheres imigrantes, incluindo muitas brasileiras, estão fugindo de violência doméstica e devem enfrentar mais um obstáculo agora para obter o asilo nos Estados Unidos. O governo norte-americano anunciou mudanças nas diretrizes que orientam as análises desses pedidos, tornando o processo muito mais restritivo e difícil. A nova orientação partiu da procuradora-geral Pam Bondi, responsável pelo sistema judicial de imigração nos Estados Unidos. Ela revogou uma interpretação adotada pelo governo Biden e retomou o entendimento do primeiro mandato de Donald Trump, estipulado em 2018. Agora, a violência doméstica não constitui um grupo social específico que é alvo de perseguição. Com isso, os pedidos de asilo dessas mulheres vão ficar muito mais difíceis, incluindo para as brasileiras que buscam esse recurso. A legislação federal de asilo permite que não cidadãos permaneçam no país se comprovarem medo fundamentado de perseguição por motivos de raça, religião, nacionalidade, opinião política ou pertencimento a um grupo social específico. Advogados e organizações de direitos humanos argumentam que mulheres vítimas de violência doméstica se enquadram nessa última categoria. Com a nova regra, os juízes de imigração devem avaliar se o risco pode ser mitigado no país de origem da solicitante, inclusive por meio de relocação interna. A exigência de demonstrar falha sistemática do governo local em oferecer proteção também foi reforçada. O Departamento de Justiça afirmou que a medida busca fechar brechas legais e reduzir o número de pedidos considerados inválidos. Já entidades de apoio a imigrantes alertam que a decisão pode excluir vítimas reais de situações de risco. A decisão atual trata a violência doméstica, casos que até então poderiam ser tratados em asilo como condutas privadas, e exigem do imigrante a comprovação de que o Estado, de alguma forma, foi conivente para que ele sofresse aquele tipo de violência. Inegavelmente, isso cria um ambiente desfavorável para mulheres que sofrem violência doméstica e que antes poderiam ser protegidas pelo asilo. Mas a decisão ela é completamente alinhada à conduta do governo Trump, que prioriza imigrantes qualificados em detrimento a uma imigração mais humanitária, que era a tônica especialmente no governo do presidente Biden. No próximo bloco, 3 adolescentes tentam invadir loja brasileira de armas em Massachusetts. E governo Trump volta a ameaçar o Brasil e cita Alexandre de Moraes. Américas no Ar. Oferecimento Uninter. A melhor faculdade para brasileiros nos Estados Unidos. Acesse uninteraméricas.com e inscreva-se já. Envios BR. Solução de envio para suas compras e negócio dos Estados Unidos ao Brasil em apenas 5 dias. Use o código RECOR20 e ganhe 20% de desconto no seu primeiro envio. Vida Máxima Account. Orientação especializada e suporte para sua legalização nos Estados Unidos. Seu futuro é agora. Use o código VIDARECOR e ganhe uma consultoria grátis. Reserve Ship. Recupere e mantenha sua juventude hoje. Visite-nos no sul da Flórida, em Orlando ou em Boston e renove a sua energia. Ei, eu sei que tá no intervalo, mas presta atenção aqui na gente. É que a Evelyn e a gente tem um recado importante para te dar. Já passou da hora de você se inscrever no nosso canal. Ativa o sininho e dá aquele like. A gente agradece. Uma loja brasileira de armas que funciona em Massachusetts foi alvo de uma tentativa de roubo. As câmeras de segurança registraram toda a ação. 3 adolescentes foram reconhecidos e detidos. Era por volta das 2 da madrugada quando criminosos tentaram invadir um prédio com várias lojas comerciais conhecido como Marketplace, que fica em Easton, Massachusetts. Chequei minhas câmeras dentro da minha loja, mas eu não tenho acesso das câmeras do lado de fora, porque só o dono do prédio que tem. E daí, quando ele foi checar, ele viu que tinha 3 pessoas tentando abrir a porta da loja. Foi a hora que a gente ligou para a polícia para poder fazer um reporte. Os jovens quebraram o vidro de 2 janelas da loja brasileira e forçaram sem sucesso a entrada. Eles acabaram fugindo sem conseguir levar nada. A loja SDW LLC Shop funciona há 3 anos no local. Esta foi a primeira vez que eles sofreram uma tentativa de roubo. O proprietário contou que, fora do horário de serviço, eles costumam guardar as armas em cofres como medida de precaução e segurança. Eles acionaram as autoridades e descobriram que eram 3 adolescentes os criminosos.
A gente ligou para a polícia, a gente tinha as fotos das pessoas. Um dos rapazes não tinha coberto o rosto dele por inteiro. A gente postou nas redes sociais e com menos de 24 horas a polícia conseguiu encontrar os rapazes, prenderam eles, mas só que todos os 3 são de menores, então a gente não tem mais informação sobre o suspeito que tentaram invadir todas as lojas que tem aqui dentro, né? Porque aqui dentro é tipo uma galeria. E o governo dos Estados Unidos voltou a se manifestar sobre o cenário político brasileiro em uma postagem nas redes sociais. O Departamento de Estado norte-americano mencionou o ministro Alexandre de Moraes e indicou que novas medidas diplomáticas podem ser adotadas. Este foi o post divulgado pela diplomacia norte-americana. A mensagem, publicada no Dia da Independência do Brasil, afirma que os Estados Unidos seguem comprometidos em apoiar a justiça e o povo brasileiro. No trecho final da mensagem, que foi repostada pela Embaixada Norte-Americana do Brasil, o ministro Alexandre de Moraes é citado. A mensagem afirma que, para defender as liberdades fundamentais do Brasil, sanções adicionais podem ser consideradas. A declaração foi alguns dias depois da fala de Trump, que afirmou que estava muito irritado com o Brasil e que não descartou restringir vistos diplomáticos para autoridades participarem da Assembleia Geral da ONU em Nova York. As ações norte-americanas foram interpretadas como referências diretas ao julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro, acusado de tentativa de golpe de Estado, abolição do Estado Democrático de Direito e organização criminosa armada. E na Casa Branca, uma declaração polêmica do governo Donald Trump mandou um recado direto para países que, segundo os Estados Unidos, estariam violando liberdade de expressão. A de que o governo norte-americano não vai ter medo de usar o poder econômico e militar para defender a liberdade de expressão global, incluindo no Brasil. Matias Brotero tem as informações. A porta-voz do governo americano afirmou em coletiva de imprensa que Donald Trump não tem receio de usar a força econômica e militar dos Estados Unidos para proteger a liberdade de expressão ao redor do mundo. Questionada sobre supostos casos de censura e tentativas de impedir que candidatos concorram em eleições em países na Europa e no Brasil, a secretária de imprensa disse que esse é um assunto tratado com muita seriedade pelo presidente e, por isso, os Estados Unidos aplicaram sanções e tarifas contra o Brasil. A resposta foi repostada pelas redes sociais da Embaixada Americana dos Estados Unidos no Brasil. As declarações acontecem em meio ao julgamento de Jair Bolsonaro por suposta tentativa de golpe de Estado. Fontes diplomáticas temem que uma condenação do ex-presidente possa servir de munição política para que a Casa Branca adote novas medidas punitivas contra o Brasil. A avaliação é que o governo americano pode impor sanções secundárias, intensificar investigações comerciais e até cancelar vistos de diplomatas. De Washington, D.C., Matias Brotero para o Américas no Ar. A Câmara dos Estados Unidos divulgou a íntegra do caderno feito para comemorar os 50 anos de Jeffrey Epstein em 2003. Nele há uma foto do bilionário segurando um cheque falso de $22 mil com o nome de Trump. Na sequência, um bilhete explica a brincadeirinha. O cheque seria uma piada sobre a venda de uma mulher a Donald Trump. O material foi entregue por advogados do espólio de Epstein aos parlamentares norte-americanos. A divulgação dos documentos causou mais polêmica, porque meses atrás, o jornal The Washington Post já havia divulgado uma carta enviada por Trump a Epstein com uma mensagem datilografada dentro de uma silhueta de uma mulher nua desenhada à mão. Na época, Trump negou qualquer contato próximo com Epstein, chegando a ameaçar o jornal de processo. A Câmara também divulgou o último testamento do bilionário, um acordo de não acusação da justiça e uma lista de contatos que ele mantinha desde os anos 90. Nos papéis estão os nomes de outros amigos, familiares e assistentes do bilionário, que morreu em 2019 na prisão após ser condenado por diversos crimes sexuais. Depois do intervalo, o governo denuncia aumento de tráfico de pessoas na fronteira dos Estados Unidos com o Canadá. E 2 crianças de 9 e 13 anos são detidas em casos de ameaça de massacre em escolas na Flórida e em Washington. No estado da Flórida, existem atualmente 200 casos de desaparecimento de crianças em aberto. E ontem, famílias, advogados e polícia se reuniram na capital, Tallahassee, para um encontro anual que traz luz sobre esse problema que é tão grave.
Para muitos, foi uma cerimônia difícil e dolorosa, mas também um espaço de cura. O Dia das Crianças Desaparecidas da Flórida é realizado em Tallahassee e costuma reunir familiares, autoridades e defensores da causa para acolher e alertar sobre esse tipo de crime. A cerimônia também serve para reforçar a importância da colaboração da sociedade. Só no ano passado, mais de 700 mil pessoas foram vítimas de tráfico humano no estado, incluindo cerca de 100 mil crianças, segundo o estudo da Universidade do Sul da Flórida. E graças ao trabalho do Departamento de Polícia Estadual, que emite alertas sobre desaparecimentos de crianças, quase todos os menores sumidos em 2024 foram localizados, incluindo 9 casos de Amber Alert e mais de 60 Missing Child Alerts. Mas apesar dos esforços, atualmente mais de 200 casos seguem ativos na Flórida. Deborah esteve no evento para ajudar a dar voz aos desaparecidos e confortar famílias. Ela se juntou ao grupo em 2022, quando sua neta, Demaya Eplin, de 14 anos, desapareceu no condado de Dixie e foi encontrada morta 2 meses depois. These people are wonderful. You wouldn't believe how much support you get from the people around you in here. As autoridades pedem à população que fique de olho em qualquer alerta, porque às vezes pequenos detalhes podem fazer uma grande diferença. And also just take a mental note. Is it whether you talk about a car or the child's attributes, what they look like, or the person they're with, every lead helps. E mais, o número 1-888-35-647-7464 está sempre disponível para denúncias ou informações sobre desaparecidos. O Departamento de Justiça denunciou um aumento significativo de tráfico de pessoas na fronteira dos Estados Unidos com o Canadá. A maioria dos casos envolve a ação de coiotes que usaram essa rota para atravessar imigrantes ilegais, escapando dos olhares mais atentos para esse crime, que ficam normalmente na fronteira sul com o México. A Procuradora-Geral dos Estados Unidos, Pam Bondi, disse que os agentes federais estão sendo deslocados para Nova York e Vermont para ampliar a repressão à imigração ilegal na fronteira norte. A medida faz parte da iniciativa do Departamento de Justiça, em parceria com o de Segurança Interna, que contabiliza um aumento significativo nas operações de tráfico de pessoas na divisa com o Canadá. Segundo as autoridades, os casos aumentaram com a chegada do calor, quando ficou mais fácil o trajeto feito pela área de rios, lagos e mata. Bondi disse que com o aumento das medidas de segurança na fronteira sul, desde 2023, muitas organizações criminosas que atuavam no México migraram para o norte e agora estão operando rotas através do Canadá. O governo não divulgou os números de travessias ilegais ou prisões na região. Na Flórida, um menino de apenas 9 anos de idade foi detido por levar uma arma carregada no ônibus escolar. Já em Washington, a polícia acredita ter impedido um atentado em massa que seria cometido por um adolescente de 13 anos de idade. A polícia de Washington disse que o adolescente fez inúmeras ameaças de atentado em massa contra alunos e professores de uma escola específica. Foi uma denúncia anônima que levou as autoridades até o garoto de 13 anos de idade. Na casa dele foram encontrados armamentos, um manifesto de ódio, uma roupa de combate que costuma ser usada por jovens em ataques armados. Os agentes descobriram ainda uma lista de pessoas que seriam alvos e nomes de vários outros colégios da região de South Sound. No tribunal, o menino se declarou inocente. Os pais alegaram um mal-entendido. O jovem, que não teve o nome revelado, foi levado para uma detenção juvenil enquanto segue a investigação. Na Flórida, esta arma foi encontrada na mochila de um menino de 9 anos. Ele disse que achou o revólver em um armário de casa e trouxe para mostrar para os amigos no ônibus escolar. A arma foi apreendida e o menino liberado. Os pais vão prestar depoimento na polícia. A seguir, tem todas as informações sobre a passagem do furacão Kiko pelas ilhas do Havaí. E se você quer ser um voluntário na Copa do Mundo do ano que vem, a gente te dá as dicas sobre como conseguir aprovação na FIFA. Américas no Ar. Oferecimento Uninter. A melhor faculdade para brasileiros nos Estados Unidos. Acesse uninteraméricas.com e inscreva-se já.
Envios BR, solução de envio para suas compras e negócio dos Estados Unidos ao Brasil em apenas 5 dias. Use o código RECOR20 e ganhe 20% de desconto no seu primeiro envio. Vida Máxima Account. Orientação especializada e suporte para sua legalização nos Estados Unidos. Seu futuro é agora. Use o código VIDARECOR e ganhe uma consultoria grátis. Reserve Ship. Recupere e mantenha sua juventude hoje. Visite-nos no sul da Flórida, em Orlando ou em Boston e renove a sua energia. O maior iceberg do mundo se quebrou pela primeira vez em mais de 40 anos de monitoramento. Cientistas do British Antarctic Survey alertam que esse acontecimento é histórico e pode causar danos irreversíveis. Eles anunciaram que esse iceberg, conhecido como A23A, está se enfraquecendo e quebrando rapidamente em pedaços muito grandes. Anteriormente, ele pesava aproximadamente 1,1 trilhão de toneladas e se ampliava por mais de 360 quilômetros quadrados, um tamanho maior que o estado de Rhode Island. Agora, esse mega iceberg encolheu para o tamanho da região da Grande Londres, incluindo a cidade britânica e a área metropolitana. Os cientistas alertam autoridades mundiais que esse desprendimento da maior geleira do planeta, que fica na costa antártica, é um sinal claro de perigo climático. Agora a gente fala do furacão Kiko, que segue no Oceano Pacífico e se move na costa das ilhas do Havaí. Como tempestade de categoria 3, os impactos devem ser sentidos até pelo menos o dia de amanhã. Nas áreas que ainda estão mais distantes da tempestade, o momento ainda é de preparação. Kevin Van Ness correu para estocar suprimentos para ele, sua esposa e 7 filhos. Entre os itens que levou estão sacos de lixo e 4 geradores. You never know what can happen to the power plant or the power poles, anything like that. So if something does happen, at least we'll still have power for our food and our families. Por enquanto, as autoridades descartaram a possibilidade do furacão Kiko tocar o solo das ilhas, mas ele vai passar perto e impactar a vida de todo mundo nesta semana. We still got to go get oil, gas, propane, toilet papers, different things like that around, so we still got quite a few things to do. Honolulu já ativou o Centro de Operações de Emergência e está acompanhando a tempestade com a Defesa Civil, autoridades federais e estaduais. Todo cuidado é pouco. Na região, todos se lembram da tempestade tropical Iselle de 2014, que estava prevista para ser fraca, mas se tornou o mais forte ciclone tropical a tocar a ilha do Havaí. We are ready. And we are ready to engage when the time comes. Equipes de segurança já limparam detritos e áreas de drenagem. Também distribuem sacos de areia. Inundações e quedas de energia são as grandes preocupações, especialmente no lado leste e na costa de Yamakua, onde estão previstas ondas perigosas e ventos fortes. We're reviewing our emergency procedures, going through our checklist. As ilhas também contam com recursos federais, incluindo ativos da Guarda Costeira dos Estados Unidos e cerca de 2.500 soldados da Guarda Nacional do Havaí que estão de prontidão caso sejam necessários. O pedido é de alerta. As autoridades aconselham os moradores a prenderem itens soltos que podem ser levados pelo vento, revisarem as rotas de evacuação e os planos de emergência. We've been through this before, so just making sure that everybody's safe, all in one place. Kiko segue como furacão de categoria 3. Hora da previsão do tempo, vamos dar uma olhadinha, ver como é que vai estar o clima amanhã em boa parte aqui do país. Olha, Boston vai ter tempo encoberto, a mesma coisa em Nova York. Em Boston a gente tem mínima de 48, Nova York mínima de 55. Sol entre nuvens em Norfolk com pouco de chuva ao longo do dia. Atlanta sol entre nuvens também, mas em Jacksonville, Tampa e Miami a gente tem previsão de chuva ao longo de todo o dia com trovoadas em Miami. Mínima de 75 graus nessa região. Lá no Texas, Houston, a gente tem sol entre nuvens, mesma coisa em San Antônio. Em Brownsville, previsão é de tempestade, máxima de 86 graus Fahrenheit. Já em Phoenix e Los Angeles, previsão de tempo encoberto. No meio aqui da nossa tela, a gente tem uma quebra com Las Vegas com sol e depois São Francisco e Salt Lake City, de novo com tempo encoberto. A mínima dessas regiões, menor de todas, é em São Francisco, com 62.
E faltam 9 meses para a Copa do Mundo, que vai acontecer pela primeira vez de forma simultânea em 3 países: Estados Unidos, Canadá e México. Pois é, e a FIFA abriu inscrições para o programa de voluntariado que promete ser o maior da história do torneio para atuar em aeroportos, estádios, centros de treinamento e também pontos turísticos. É uma ótima oportunidade para muitos imigrantes, incluindo os brasileiros que amam futebol, para participarem desse evento esportivo, conhecerem outras culturas e criarem conexões. A Copa do Mundo de Futebol 2026 já entrou para a história antes mesmo da bola rolar em campo. É que desta vez o torneio bateu recordes inéditos. Serão 16 estádios, 104 jogos, 3 países: Estados Unidos, México e Canadá. E para dar conta desse evento esportivo gigante e inédito, a Federação Internacional também teve que aumentar a força-tarefa. Será o maior programa de voluntariado da história da FIFA. A expectativa é recrutar aproximadamente 65 mil voluntários para a Copa do Mundo de 2026, cobrindo várias áreas funcionais, como estádios, locais de treinamento e até hotéis. E essa pode ser a oportunidade ideal para brasileiros que querem aproveitar esse evento único, participando nos bastidores, pertinho de tudo e de graça. Eu fiz trabalho voluntariado na Copa América, fiz na FIFA Club World Cup, que foi esse evento que aconteceu esse ano. Eu participei da bandeirona, então eu estava nas cerimônias, eu estava lá balançando a bandeira durante a cerimônia na abertura do jogo. Então foi muito emocionante. Eu também fiquei fora do estádio ajudando as pessoas, onde que as pessoas vão entrar, qual portão que vai entrar. Eu fiquei também no credenciamento. Vale lembrar que além de participar do maior evento da história, é uma oportunidade única para criar conexões, praticar outros idiomas, fazer networking e integrar a cultura de 3 países. Eu e a minha família estamos sempre procurando voluntariar. Agora a gente já está se inscrevendo para o Mundial da FIFA. Então, a família inteira acaba se envolvendo no voluntariado, o que eu acho que é muito importante. Se a gente tem condições de dar, já que a gente recebe tanto, né? O Jornal Américas no Ar termina agora. A gente agradece a sua audiência e te espera novamente em uma próxima edição. Até lá! Até!